E agora o Balanço Geral fala de um assunto muito importante, né, Bruna? Olha só, o nível do rio Camboriú, que abastece Camboriú e também a cidade de Balneário Camboriú, está crítico. Na praia mais famosa do litoral norte, os chuveiros foram desligados como forma de economizar água. Pois é, se a chuva não acontecer, um rodízio de utilização na água não está descartado. Isso há poucos dias, inclusive, do início da temporada de verão. Até o início da tarde desta terça-feira, ainda era possível ver banhistas usando os chuveiros da Praia Central de Balneário Camboriú. Mas depois de uma reunião entre a Prefeitura e a empresa responsável pelo abastecimento de água da cidade, os chuveiros foram desligados. O motivo está aqui, no nível do rio Camboriú, que segue baixo, cerca de 1 metro, quando o ideal seria 1,40 m. Há pelo menos 20 dias não chove na nascente do rio Camboriú, que abastece as duas cidades, Camboriú e Balneário Camboriú. Do ponto de vista ambiental, uma situação bastante crítica e, paralelamente, mesmo retirando toda a água do rio, mesmo assim a gente está identificando problemas também no abastecimento. Se continuar assim, se a previsão do tempo até, né, se confirmar, a gente vai ter problema, inclusive nas bombas, que não vão mais conseguir retirar água suficiente, aí atrapalha toda a parte operacional. Nós estamos exatamente no meio do rio Camboriú. Aqui é a barragem do rio que evita a contaminação da água salgada com a água doce. Por aqui deveria passar cerca de 20 centímetros de água, na pior das hipóteses, mas nem isso vem acontecendo. As autoridades já fizeram o bombeamento da água do Parque Linear para o rio Camboriú, mas isso é por pouco tempo. Se o clima não mudar, de fato, a água vai faltar para as duas cidades. A bomba foi instalada na terça-feira e deve permanecer no local. Os agricultores ao longo do rio Camboriú voluntariamente também dispensaram o uso da água do rio para as plantações. Isso garante ainda mais volume para a captação. Nós tivemos uma chuva considerável somente no dia 24 de novembro. A partir de então, a temperatura subiu, o número de pessoas que visitam o balneário tem aumentado significativamente e o consumo por si só acabou aumentando. Essas ações do fechamento do chuveiro, com a conscientização da comunidade, o nosso pedido de que diminua o período de banho, faça o uso consciente da água, não jogue água fora, não lave calçadas, não lave o pátio. Nesse momento é importante para que a gente mantenha o abastecimento normalizado até o período em torno do dia 20, que é onde está marcando uma quantidade maior de chuva aí para essa região. As autoridades contam com a chegada de uma frente fria à região. Caso isso não aconteça, um rodízio de água não está descartado para a temporada de verão. As ações que nós faríamos seria o racionamento, o próprio rodízio, a proibição de alguns estabelecimentos que lidam com água de fazer essa utilização nesse período. Essas são as ações mais enérgicas e também caminhões-pipa para manter todos os estabelecimentos ligados à área da saúde, alguns estabelecimentos educacionais, que são os que efetivamente necessitam muito mais do que nós e outros estabelecimentos em si. Por segundo, o Camboriú consome em média 200 litros de água. A cidade tem cerca de 70 mil habitantes. Por causa da escassez da água, o município está recebendo pouco mais de 180 litros por segundo. O problema do risco de desabastecimento poderia ter sido evitado se a cidade tivesse um reservatório de água. Por mais que a gente faça tudo o que tenha para fazer, é só medida paliativa. Nós precisamos, de fato, de uma alternativa que resolva o nosso problema de reservação de água bruta. E aí a gente tem o projeto do Parque Inundável para isso, que tem o seu tempo aí de uns 2 anos para acontecer, mas é a alternativa mais viável hoje para ser implantada, que já deveria ser, Talvez hoje a gente não estaria passando por isso, mas é o que temos. É isso aí, acaba, essas dificuldades aí pelas questões burocráticas acaba atrapalhando diretamente. E lembrando que nós ainda estamos no início da temporada de verão, que há cerca aí de 2 semanas teve o início oficial em Balneário Camboriú, com um desfile muito bonito, muito bacana, mas do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, a expectativa é o recebimento de milhares, se não milhões de turistas devem passar aqui pela nossa região e sem água a imagem do município pode ficar prejudicada. Quando se fala
fala sobre um parque inundável, a preocupação é com o armazenamento de água. Mas não é só isso. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú também tem projetos para os cuidados com as nascentes na cidade, né? Até porque Balneário Camboriú e a cidade de Camboriú têm uma dependência direta deste rio que você vê aí, as imagens, né? Deste rio na captação de água. E agora a busca é por alternativas de onde essa água pode ser captada. E a questão da conscientização do cidadão é muito importante, né? Até porque o cidadão, ele tem a sua parcela de responsabilidade no que diz respeito ao consumo consciente e deve ter todo o cuidado. Lavar carro, busque lavar o carro a seco. Você já experimentou? Né? Gasta ali em torno de 7 litros de água. Um carro grande sendo lavado em uma lavação gasta mais de 300 litros de água. De 300 para 7 litros, dentro de um valor proporcional que você pode pagar, né? Isso acaba gerando grandes benefícios para o meio ambiente. São situações e medidas simples que o cidadão pode tomar. Agora, se o tempo não mudar, e hoje na previsão do tempo nós vamos mostrar os detalhes para você, há sim uma grande preocupação, porque daí não tem o que fazer. Pode ter estação de tratamento, de captação, uma boa distribuição, redução na perda de água, que hoje está em torno aí de 28%, né, nos encanamentos antigos e que estão sendo renovados, mas se não tiver a água, a situação tende a piorar.